Blog Talk Radio. É isso aí, senhoras e senhores, boa noite. Aqui é Henrique Guilherme com mais um O Patriota, a Voz da Resistência. O tema do programa de hoje é Hoje somos todos judeus, hoje somos todos por Israel. Essa é uma mensagem muito importante, tendo em vista o ataque que a mídia esquerdista tem feito contra os israelenses em sua tentativa de defender o seu espaço, o seu povo, a sua terra, a sua cultura, no meio de um bocado de doido que tem como uma das únicas formas de atacar Israel a maldade, já que são preguiçosos para travarem uma guerra simétrica em termos tecnológicos com Israel. Então eles têm que travar uma guerra covarde, uma guerra
uma guerra traiçoeira, porque quando um terrorista atua, quando um terrorista promove um atentado terrorista, ou então lança um foguete contra Israel, ele não está vendo a vítima que será atingida. Eles não estão nem aí se quem vai ser ferido, quem vai ser atingido for uma mulher, uma criança, um homem inocente. Eles não estão nem aí. Essa é a tática de guerra dos palestinos, dos terroristas, dos árabes que cercam Israel. Então, hoje, mais que nunca, nós somos todos judeus. Mas isso eu vou falar mais durante o programa. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos pela audiência. Quero falar um pouquinho sobre o senso comum, o concurso Senso Comum. Os senhores já sabem do que se trata. É um concurso que eu estou promovendo até o fim desse mês, ou seja, os textos devem ser encaminhados até o dia 30 de novembro, nem um minuto a mais, 00:01 do dia 1º de dezembro. Não será aceito, será um trabalho excluído. E nesse concurso, os senhores precisarão escrever um texto com 4 partes, com um título e 4 partes. O título que os senhores quiserem, não precisa ser senso comum, e 4 partes necessárias. A primeira parte, a origem do governo, de onde vem o governo, para que ele serve, como o senhor ou a senhora enxergam o governo. Segunda parte, o governo que temos. Qual é o governo que tem no Brasil? Quais são suas características? Como ele é dividido de que forma? Terceira parte, por que esse governo que temos não nos representa? Essa é a parte mais importante, essa é a parte que eu vou prestar mais atenção nos textos que forem mandados. Enfim, a quarta parte uma compilação sobre quais são nossas forças, quais são nossas condições nessa guerra contra esse golpe comunista que está sendo travado no Brasil e no mundo, pouco a pouco, e do qual esse conflito em Israel faz parte. Okay? Esse vai ser um programa muito importante, principalmente nessa questão do que está acontecendo em Israel, porque os senhores vão poder ver como a esquerda atua, como os comunistas atuam. Então, essa quarta parte seria esse compilado das nossas forças. Os senhores vão postar todo o texto, não mandem por PDF, não mandem em ponto doc. Copiem o texto com o título e colem num post, numa mensagem para o grupo O Patriota, o grupo no Facebook, O Patriota, a Voz da Resistência, com o seguinte cabeçalho: concurso senso comum -- O Patriota, . Aí copia e cola o título e o texto que os senhores tiverem feito. Ok? Então essa daí é a primeira mensagem que eu quero passar. Segunda passagem, eu acho que faz tempo que eu não explico para os senhores o que é o comunismo e o marxismo. Por que o marxismo, o comunismo marxista, ele é uma religião do mal? Quando eu digo que é um comunismo marxista, eu estou pensando que não é necessário, os senhores sabem que o Marx fez um par com o vagabundo do Friedrich Engels, e a ideia do socialismo marxista, ele vem não só de Marx, ele vem do Engels também, e ele tem uma boa contribuição no desenvolvimento dessa doutrina, dessa religião do mal, ok? Então eu vou explicar aqui para os senhores o que é o comunismo. Eu vou tentar ser breve para poder dedicar esse programa a essa causa de Israel. Eu vou explicar aqui de onde surgiu o problema, ok? Como surgiu essa guerra que está sendo travada em Israel, como ela se desenvolveu, e eu vou acrescentar aqui detalhes que os senhores não vão conseguir obter
pelos meios de comunicação normais, porque são todos comprados, e também que não vão conseguir obter pelos seus professores comunistas, porque não é a intenção deles. E, ao mesmo tempo, todas as informações que eu passar aqui são de fácil comprovação, é só os senhores buscarem ou em algum livro ou na internet, os senhores vão comprovar as informações que eu estou passando aqui nesse programa. Mas vamos lá. Comunismo, uma religião do mal. Para os senhores entenderem o que é o comunismo, principalmente dentro dessa vertente marxista, leninista, engelista, os senhores precisam entender três coisas. Os senhores precisam responder três perguntas. A primeira, o que é o comunismo? Os senhores já pararam para pensar como os senhores, as senhoras, falam mal do comunismo, demonizam o comunismo, sem saber o que é o comunismo? Sem saber responder isso, o que é o comunismo? Então, ouçam para saberem responder a essa pergunta simples, ok? Segundo, por que do comunismo? Por que criaram o comunismo? É outra pergunta que muitos conservadores, muitos direitistas, e eu acredito que 99,9999% de todos os vagabundos de esquerda também não conseguem responder isso. Eu acredito até que mais direitistas, mais conservadores vão conseguir responder essas perguntas do que os próprios vagabundos da esquerda. Mas os senhores precisam entender também por que do comunismo. Qual o motivo do comunismo? Qual a razão desse lixo ter sido desenvolvido? Em terceiro lugar, como esses pilantras esperam chegar ao comunismo? E essas respostas, principalmente a do como, são importantes para os senhores entenderem todo o desenvolvimento da história do século XX, agora também do início do século XXI, e para entenderem melhor contra o que estamos lutando, ok? Então vamos começar. O que é o comunismo? Pensem no comunismo como uma religião do mal. Se os senhores não gostarem dessa palavra religião, então que seja uma ideologia do mal, com valores e virtudes negativos, com três dogmas principais. Esses três dogmas os senhores encontram em textos de Marx, de Engels, talvez do Lenin, mas principalmente do Marx e do Engels. É o seguinte, tem três dogmas principais. Primeiro, a sociedade é dividida em classes que guerreiam. Okay? É o primeiro dogma marxista. Os senhores não conseguem ser desses comunistas que nós enfrentamos sem ter isso no centro da sua vida, sem acreditar, sem ter uma noção de que a sociedade é dividida em classes e que elas estão em guerra. Mesmo que os senhores estejam muito bem de vida. Mesmo que não tenham nenhum problema nas suas vidas, os senhores precisam acreditar que tem um inimigo, que tem uma classe que é contra a senhora ou o senhor. Ok? Então, primeiro dogma comunista, guerra de classes. Isso daí está bem claro nos textos do Marx. Ele diz que ele percebeu isso, que a sociedade é dividida em classes, que guerreiam entre elas, mas que, vamos para o segundo dogma, nessa guerra de classes, o proletário vai ganhar e vai instituir uma ditadura do proletariado. Okay? É o segundo dogma comunista. É o segundo dogma marxista. Senhores, para fazerem parte dessa religião do mal, o comunismo, o marxismo, os senhores precisam acreditar que a sociedade está em guerra, existem classes, ok? As pessoas não são diferenciadas pelos seus valores, mas pelo que têm, ou por algum outro motivo material, e que essa guerra, baseada nesses conceitos materiais, nesses conceitos mundanos, vai levar à supremacia de uma classe específica que vai desenvolver uma ditadura, que seria a ditadura do proletariado, e nos textos do Marx, ele é muito claro em relação a isso,
ao afirmar que essa ditadura do proletariado vai tirar cada vez mais a propriedade da burguesia, de quem tem propriedade, e concentrar no coração do Estado. Para quê? Para distribuir? Não é para distribuir, porque a intenção final deles é acabar com a propriedade, isso daí os senhores vão entender daqui um pouquinho. Mas não é para distribuir, é para fortalecer o Estado mesmo. Porque o Estado tem uma função, o Estado precisa ser todo-poderoso. É uma religião, estão entendendo? É uma religião. O Estado precisa ser todo-poderoso. Ele precisa ser guloso. O Estado quer tudo que os senhores e as senhoras têm. Tudo que os seus filhos e as suas filhas terão. Ou seja, gula é o segundo dogma dessa ideologia marxista comunista. E esse Estado está concentrando todos esses meios, todas essas propriedades, para quê? Para instituir uma sociedade comunista. Uma sociedade sem classes. É esse o terceiro dogma, que depois que os senhores extrapolarem a sua ira para a sociedade, ok? Extrapolarem o seu conceito de gula, de egoísmo, de fortalecimento individual nas mãos do Estado, se vai criar uma sociedade comunista onde não haverá classes. E isso se encaixa nessa ideologia dentro do orgulho. Por quê? Porque é com base nisso que eles são orgulhosos e não são capazes de fazer uma análise do que eles estão fazendo, do que eles estão praticando, de toda a maldade que eles estão praticando, e que toda essa maldade pode ser justificada com base nesse orgulho que eles têm. Que eles acham que essa sociedade comunista é a solução definitiva para todos os problemas. Eles não precisam pensar nisso. Porque eles acreditam nisso, isso é um dogma. Dificilmente os senhores vão conseguir arrancar de um esquerdista uma resposta satisfatória nesse sentido. Por que o comunismo é o melhor sistema? Eles dificilmente vão resistir a 5, 10 minutos de debate. Eles vão ver como é um conceito inconsistente. Mas ainda assim, eles colocam isso como um dogma, ou seja, não tem muito questionamento em torno desse terceiro dogma também. Então, eles desenvolveram toda essa ideologia para se chegar no comunismo. Então, só nessa primeira pergunta, para os senhores conseguirem responder o que é o comunismo, é só ter em mente esses 3 pecados capitais: a ira, a gula e o orgulho. Ou seja, a ira para ter uma guerra entre as classes, uma guerra embasada apenas no quanto as pessoas têm, e as pessoas podem ser dentro do conceito marxista de classes diferentes, mas estarem bem, materialmente bem. Mas se elas têm uma diferença material relevante, mesmo que os dois estejam muito felizes com aquilo, mesmo que eles consigam viver consideravelmente bem com aquilo, é um dogma marxista a questão da ira e ter raiva pelo diferente. Simples assim. Por isso que eles tentam criar na sociedade vários grupos diferentes. É para criar o grupo diferente, depois eles infiltram vagabundos nesses grupos para criar conflitos com os outros grupos. Então, essa guerra de classes vai gerar uma ditadura do proletariado, ou seja, a gula, ok? Um Estado guloso que vai pegar toda a propriedade da burguesia, de quem tem propriedade, mesmo que seja pobre, vai tirar também do pobre. Por quê? O que importa é criar um Estado guloso, ou seja, segundo o pecado capital, os senhores gravarem essa explicação sobre o que é o comunismo. E o terceiro, o orgulho. Eles fazem tudo isso com o orgulho de acharem que o comunismo é a solução para tudo. Agora, o porquê? Por que eles acreditam nesse sistema? Simples, porque eles novamente colocam no centro da vida deles
um outro pecado capital que é da inveja, ou seja, não admitir que possa haver alguém com mais do que eles. E o porquê do comunismo é o simples objetivo de chegar numa sociedade onde todos são materialmente iguais. E são todos materialmente iguais porque não vai haver propriedade. O Marx, nos textos dele, ele deixa isso daí bem claro, que a sociedade já conseguiu alcançar a igualdade política. Só que para o Marx isso daí não é o suficiente. Ele quer alcançar a igualdade material. Ou seja, todos têm que ter a disponibilidade sobre as mesmas coisas, senão ele não aguenta, senão ele chora, senão ele tem inveja. Então, por quê? Por causa da inveja. Por que do comunismo? Se os senhores pensarem nessa questão da inveja, que os comunistas são vagabundos que colocam a inveja no centro da vida deles, os senhores vão entender um pouquinho mais sobre o porquê do comunismo. Então, por que do comunismo? Alcançar uma sociedade igualmente, onde todos são materialmente iguais. Ok? Já que é impossível chegar a uma sociedade onde todos são moralmente iguais, ou então onde todos são culturalmente iguais, esses vagabundos desenvolveram um sistema para se alcançar uma sociedade onde todos são materialmente iguais. E lembre-se novamente, isso só é possível para pessoas que colocam no centro de suas vidas essa noção de que se alguém tem mais do que elas, essa pessoa está errada. Se tu tem 2 carros e a outra pessoa tem 4 carros, se você for marxista, comunista, é necessário que os senhores e as senhoras tenham raiva dessa outra pessoa com mais carros e que ela dê um para vocês. Então esse é o porquê da ideologia comunista, marxista, leninista, engelista. Ok? Mas para ficar mais simples, o comunismo é uma religião do mal. Pense em tudo isso como consequências do comunismo. O que é o comunismo? Em primeiro lugar, uma religião cujos dogmas são a guerra de classe, a ditadura do proletariado, como desenvolvimento dessa guerra de classes, e o estabelecimento de uma sociedade comunista. Por que eles fazem isso? Porque eles querem uma sociedade onde todos são materialmente iguais. E, em terceiro lugar, o como. Como eles esperam chegar nessa sociedade comunista. É bem simples. Sobraram apenas 3 pecados capitais: a cobiça, a preguiça e a luxúria. Então, o Marx ele é muito claro em relação a esses 3 pontos. E os senhores podem também ver a relação intuitiva dos pecados capitais com as metas. O Marx diz que a propriedade tem que ser eliminada. A propriedade, para alguns socialistas, é um roubo. Ou seja, a instituição propriedade tem que se chegar a um fim. Ou seja, cobiça. Eles não aguentam essa noção de propriedade. É necessário para ser marxista não só a inveja. A inveja é a senhora ou o senhor não admitir, não gostar da ideia de que seu irmão tem mais que os senhores. Mas a cobiça, ela determina que os senhores façam alguma coisa para prejudicar o seu irmão que tem mais, para mudar essa situação. Ou seja, acabar com a propriedade. Se tu consegue tocar na propriedade coletiva, na propriedade da sociedade, isso daí já está satisfazendo os anseios de vagabundos comunistas. Segundo ponto, segundo pecado capital desse como, para responder o como, acabar com o trabalho. Novamente, Marx é claro quando fala que para acabar com a escravidão dos proletários era necessário que se extinguisse essa instituição chamada trabalho. Por isso que comunista é tão vagabundo, é tão displicente, não trabalha, está sempre lutando para que as horas trabalhadas sejam sempre menores, nunca querem trabalhar mais, sempre perdem. Por exemplo, se eles vão ver como os grupos comunistas que travam essa guerra contra Israel,
eles são vagabundos, eles não têm competência para competir com pessoas com valores, com valor como trabalho, laboriosidade. Então, o comunismo, como do comunismo, também exige extinguir os trabalhos, é por isso que eles estão muito relacionados, muito infiltrados em movimentos sindicais. E, por fim, Marx deixa claro que é importante para se atingir os objetivos do comunismo, acabar com o senso de moralidade da nossa atual sociedade. E ele especifica a questão da família, da religião e da moralidade em si. Eu gosto de me apegar nessa explicação, quando eu falo de luxúria, ao conceito de moralidade de uma forma geral. Por exemplo, nós vemos atualmente muitos vagabundos defendendo Lula, muitos vagabundos defendendo o José Dirceu, o José Genuíno, mesmo sabendo que eles são culpados de crimes, para conseguir pessoas sem moralidade, sem capacidade de julgamento, para ver que eles são bandidos. E que eles defenderem bandidos só os torna tão bandidos quanto. É necessário uma campanha para destruir a moralidade judaico-cristã de nossa sociedade. Então, isso fecha o como do comunismo. Como eles esperam chegar ao comunismo, lembrem-se da cobiça, da preguiça e da luxúria. Acabar com a propriedade, acabar com o trabalho e acabar com a moralidade da sociedade ocidental, a sociedade judaico-cristã, que inclusive é compartilhada com algumas sociedades, por exemplo, a japonesa. Mas pensem nisso, ok? Então essa daqui foi minha explicação sobre o comunismo, por que ela é uma religião do mal. Ela é embasada, ela é ancorada nos 7 pecados capitais. Eu, por bem, consegui terminar aí antes de meia hora de programa, porque agora eu vou falar 1h30 sobre essa questão da guerra de Israel. E eu vou explicar desde o começo, como isso daí começou. Como surgiu essa guerra entre árabes e israelitas, entre árabes e judeus. Ok? E eu vou começar a partir de 1947, quando foi desenvolvido um plano daquela porcaria da ONU, da partilha da Palestina. Então, aguardem, fiquem com a música. Se os senhores quiserem que eu coloque alguma música específica, alguma canção do Exército, algum hino nacional, algum hino patriótico, podem mandar pelo Facebook. Pelo Facebook, então pelo Skype, eu vou estar acompanhando e eu coloco como a próxima música que for tocada, no próximo intervalo. Mas, por hora, fiquem com o hino da infantaria. Muito obrigado e até logo. Nós somos esses infantes, cujos peitos amantes nunca temem lutar. Vivemos, morremos para um Brasil nos consagrar. Nós, feitos nunca vencidos, de valores perdidos, no fragor da disputa. Mostremos que em nossa pátria temos valor imenso, o intenso da luta. Essa nova infantaria das armas da rainha, por te daria a vida minha. E agora prometida nos campos de batalha, sacudico, eu te inimigo, pelo fogo da metralha. Essa é a majestade das linhas combatentes, essa entidade dos mais valentes. No fogo da vitória, marca nossa alegria. Eu gritarei, essa nobre infantaria. Brasil, te darei com amor toda sempre vigor que meu peito se espera. Servi eu, meu nobre amigo, para a guerra. Oh, meu amado Perdão, sagrado pavilhão, que agora é conosco.
Opa, retornando ao Patriota, a voz da resistência. Agora vamos falar um pouquinho de história. Nós vamos falar agora sobre o conflito do Oriente Médio e eu vou explicar para aquelas pessoas burras, para aquelas pessoas que não entendem, ou seja, esquerdistas, por que a direita, por que os conservadores, e mais do que isso, não precisa ser de direita ou conservador, porque as pessoas de bem, as pessoas estudadas, se posicionam em favor de Israel e têm consciência de que o que está acontecendo hoje contra Israel é uma injustiça. Uma injustiça que os senhores vão ver até o fim do programa, que até algumas grandes redes de televisão, como por exemplo o lixo da BBC, faz campanhas para denegrir a imagem de Israel, para difamar a posição israelense. Mas acompanhem que os senhores vão entender direitinho, ok? Vamos começar em 1947, quando a Palestina, quando aquela região do Oriente Médio, os senhores que são novos nisso, ou então que ainda são muito novos, muito jovens, é mais ou menos o seguinte: provavelmente, durante o seu primeiro ou segundo grau, os senhores já viram um mapa da Europa, ok? Me desculpem, um mapa da Europa, da África e da Ásia. Os senhores se lembram onde ficava o Mar Mediterrâneo, ok? Estão lembrados? Mar Mediterrâneo, que divide a África ao sul, ok? Para as pessoas mais lentas, a África embaixo e a Europa ao norte. Para as pessoas mais lentas, a Europa para cima. E o que ficava ao leste do Mar Mediterrâneo? Novamente, à direita do Mar Mediterrâneo ficava uma pequena região conhecida como Palestina, ok? Que é onde judeus, palestinos e outras etnias árabes dividiam, em 1947, o território, vivendo não pacificamente. Não pacificamente porque eles passaram por duas guerras, eles queriam liberdade, eles estavam oprimidos pelo imperialismo britânico, no caso. E o foda do... Os senhores vão ver como os britânicos, eles têm uma agenda socialista fabiana muito forte. Eu não vou pegar leve com os britânicos aqui, eles têm feito um papel muito ruim na história do século XX, graças à monarquia. A gente tem que ver que o britânico em si, ele é um escravo daquele sistema parlamentarista monarquista, ok? De uma monarquia e de um grupo de aristocratas lixo e socialistas. Mas a geopolítica britânica, ela é negativa, ela é nociva aos interesses, não sei, mundiais. Mas vocês vão ver como a geopolítica britânica prejudicou muito Israel. Mas é basicamente o seguinte: ali naquela região moravam palestinos e judeus. Houve uma resolução da ONU, a resolução 181 de 1947, da Assembleia Geral da ONU, determinando uma partilha da Palestina. Até aquela época, os britânicos ainda governavam aquela região. Mas eles já estavam vendo que aquilo ali era um barril de pólvora. Eles quiseram sair daquela região. Eu desconfio, mas não há muita certeza da forma que foi feita a partilha, se era mesmo para gerar confusão, se era mesmo para criar problemas, ainda mais porque eles criaram toda uma divisão fragmentada dos dois estados, do Estado palestino e do Estado de Israel. E essa solução, a partição da Palestina, ela foi votada ainda em 48, e em 48 começou uma segunda etapa de uma guerra árabe-israelense que já estava sendo travada na região. Eu vou explicar melhor sobre isso. Mas primeiro vamos
falar um pouco sobre o que falam de Israel, como tentam diminuir Israel nesse momento e como eles estavam com a razão. É mais ou menos o seguinte: os judeus de todo o mundo eram perseguidos na Europa, até nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, e queriam um lugar para terem paz. Eis que um movimento surgiu no final do século retrasado para que os judeus começassem a comprar terras na Terra Prometida, ok? Ali em Canaã, na Palestina, e se mudassem para lá. E esse movimento foi crescendo e foi crescendo. E naquela época, em 1948, 499 mil, melhor, mais de 500 mil judeus moravam na região. Mais de 500 mil judeus moravam naquela região. O sistema de partilha da região, criado pela ONU, influenciado pelos babacas britânicos, envolvia uma concessão de território de 56% para a parte com maioria judaica e o restante, 44%, para a população palestina. Aí começam as primeiras mentiras. Qual mentira? Eu já vi muito vagabundo dizendo assim: os judeus eram apenas 32% da população e receberam 56% do território. Os palestinos, que eram a maioria, eles receberam 44% do território. Primeira coisa que os senhores precisam entender: a região que foi declarada para a criação do Estado de Israel, que seria uma república, eles desde o começo formaram uma república, onde todos tinham direito ao voto, onde não havia divisão entre, tu não é judeu, então tu não tem direito ao voto. Naquela região habitavam 500 mil judeus, mas também 438 mil árabes. Ou seja, eram 937 mil pessoas para receber 56% do território. Agora, na porção palestina, a parte que seria cedida, onde seria criado o Estado palestino, havia 818 mil palestinos, mais 10 mil judeus. Ou seja, 828 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas a menos. Ou seja, o Estado, a parte que seria cedida ao governo dessas pessoas que estavam na região, em que os judeus eram a maioria, mas que seria criada uma república, a população dessa região era de 100 mil pessoas a mais do que na região dos palestinos. Ou seja, apesar dos judeus serem 32% da população, a população total da parte que seria cedida aos judeus era muito maior do que isso. Por isso que era uma região maior. Ou seja, não foi 56% do território cedido a 32% de judeus. Foi 56% de território cedido para mais ou menos 54% da população local. E essa foi uma solução pensada pela ONU. Os países votaram e foi uma votação, pelo menos para os países que fizeram parte da Assembleia Geral, que era uma solução viável. Mas agora, vamos para a guerra. Antes disso, antes do dia, se eu não me engano, foi 14 de maio de 1948, quando a solução foi votada, e no dia seguinte, os britânicos saíram da região e os árabes atacaram os judeus. Antes disso, teve uma primeira parte da guerra, que era a guerra civil na Palestina, na região da Palestina, que foi de 30 de novembro de 1947 a 14 de maio de 1948. Foi até um dia depois da votação da ONU. E essa guerra civil teve fim em março de 48 com
2.000 mortos e 4.000 feridos. Ok? Era uma guerra civil. Agora vamos lá. Em janeiro, em janeiro de 48, já os grupos que já estavam lutando contra os judeus na região, porque uma coisa que os senhores precisam entender, os palestinos não estavam aceitando essa partição. Os árabes, o povo árabe, todos os países árabes da região, eles não queriam os judeus lá e eles ainda não querem os judeus lá, e por isso eles não aceitaram essa partilha. Não é porque os judeus receberam mais, é porque os judeus não deviam estar lá aos olhos daqueles vagabundos. Ponto. É por causa disso. E por causa disso, antes mesmo da partilha, eles já perseguiam os judeus. Não só judeus, vocês também vão ver que nas intifadas, nas guerras, nos atritos que aconteceram entre palestinos e judeus, o número de mortos de palestinos por palestinos é exatamente igual ao número de mortos de palestinos por judeus. Os palestinos também fizeram vítimas entre os israelenses, mas eles também mataram muitos palestinos. Por quê? O palestino não tem escolha a não ser odiar. Ele está no meio do sistema comunista. Então vamos lá. Em janeiro, alguns grupos se formam, se consolidam, melhor dizendo, para lutar contra os judeus e pelo interesse de não dividir a região daquele jeito. Primeiro grupo, o Exército de Libertação Árabe, que era composto basicamente por palestinos. Segundo grupo, que era o Exército da Guerra Santa, o Exército da Jihad, composto principalmente de egípcios. E esses dois grupos se mobilizaram contra o que era chamado de Iguvs. O que eram os Iguvs? Eram os judeus, os corpos de governo judaicos, habitando em regiões majoritariamente árabes ou então onde havia algum árabe. Ok? Lembrando que quando eu digo isso, quando eu digo que havia árabes na região, não significa que o governo era árabe, porque o governo, até 1948, era britânico. Ok? Então, vamos ver. Então, para ajudar esses iguvs, os judeus, as cidades mais organizadas e o centro do governo judaico, que ficava mais ou menos onde é hoje, né? Ainda Tel Aviv era um centro que havia muitos judeus e outras cidades que compõem essa parte principal do Estado de Israel. Eles mandaram para as partes onde os judeus eram minoria recursos, carros, armas, comida, mas eles não conseguiam porque existia esse conflito e os palestinos atacavam essas iniciativas. E o que é importante ver nesse momento é o seguinte, que os judeus, nesse momento, estão travando uma guerra defensiva. Eles não estão atacando. Quem está atacando são os palestinos, são os árabes, eles não querem os judeus lá. Alguns judeus, em partes onde os judeus estão mais consolidados, que eram as partes que eles receberiam da ONU, manda recursos para as partes onde os judeus são mais desamparados, mas esses recursos não chegam. Então, esses ataques árabes, olha só, os ataques árabes forçam os judeus a adotarem uma guerra defensiva, a passarem de uma guerra defensiva para uma guerra ofensiva. Daí que surge o chamado Plano Dalet. O Plano Dalet foi esse pensamento, essa estratégia dos judeus de consolidar os seus corpos de governo, como? Com fraternidade, ajudando os outros judeus de uma forma mais agressiva. Eu vou fazer uma comparação aqui com o que eu falei no último programa sobre a Batalha de Lexington e até a Batalha de Concórdia, onde os norte-americanos, os rebeldes norte-americanos, eles tinham ordens e cumpriram essas ordens de só atirar, só começar a guerra depois que o inimigo atirasse. E foi exatamente o que aconteceu aqui. É o primeiro fator para que os senhores entendam por que estamos ao lado de Israel.
Os israelenses estavam na região, eles só queriam um lugar para fugir da perseguição que eles encontravam na Europa. Eles fugiram para a Palestina, para Canaã, porque eles conheciam como Terra Prometida, e lá eles também não foram bem aceitos. E eles quiseram consolidar essas posições, porque não tem cabimento ficar fugindo todo momento. Então eles passaram de uma guerra defensiva, uma guerra justa para se defender, para uma guerra justa para garantir a sua sobrevivência. A primeira operação dessa guerra foi a Operação Nahshon. O que foi essa operação? Era romper o bloqueio a Jerusalém. Para quê? Para entregar comida à população judaica na cidade, que era de mais ou menos 100 mil habitantes. E essa operação foi de 5 a 20 de abril de 48, ou seja, ainda antes da partilha da Palestina. Os judeus, eles criticaram, olha só que interessante, durante essa operação, essa primeira operação, Operação Nahshon, alguns grupos judeus fizeram merda. É o que eu falei no último programa. Sempre vai ter alguém que faça merda e é importante que tenhamos, de uma forma bem consolidada, valores na nossa cabeça e no centro da nossa ideologia. Para quê? Para saber evitar isso. Alguns grupos atuaram não de uma forma diferente dos palestinos e dos árabes, mas de uma forma exatamente igual aos inimigos. Aquele pessoal que não queria os judeus na região. E por isso eles foram criticados pelos próprios judeus. Esses grupos foram setores do Irgun e do Lehi. Agora, já nessa primeira operação, eles conseguiram derrotar o Exército de Liberação Árabe em um kibbutz chamado Mishmar Hemek. E antes do fim do mandato, antes do fim do governo britânico na região, os judeus, principalmente de 3 grupos que foram criados para defender o Estado de Israel, que era Irgun, a Haganah e o Palmak, eles já tinham capturado Tibérias, Rafa, Safed, Beizan e Jaffa. Isso precipitou a fuga de 250 mil palestinos. Se eles tivessem continuado na região e agido civilizadamente, eles teriam uma vida muito melhor do que eles estão tendo agora. Inclusive, cada vez mais surgem depoimentos de palestinos dizendo como o governo palestino é corrupto, é uma ditadura e não representa os palestinos. Mas isso daí eu vou falar com mais precisão daqui a pouco. Agora, no começo de maio, antes daquele fatídico 14 de maio de 1948, os britânicos se retiraram da região, ou seja, sempre espertinhos. Os árabes ainda esperavam uma atuação mais forte, principalmente do rei Abdullah I da Jordânia. Eles queriam que ele atuasse, principalmente ali na região da Cisjordânia, que durante muito tempo ficou ocupada pelos israelenses. O problema dessa expectativa dos árabes era que, olha só, a questão da guerra de classes e da divisão. Eles se consideravam aliados, os árabes na Palestina e o pessoal lá da Jordânia, principalmente esse rei vagabundo Abdullah I. Só que a intenção do rei Abdullah, a intenção conhecida, não era que fosse criado o Estado palestino na Cisjordânia. Era para que aquela região fosse anexada pela Jordânia. Coisa que ele não conseguiu porque era um rei muito fraco mesmo. Então, eles vão ver que depois disso, os atritos da Jordânia com Israel são superados pelos atritos que tem com a Síria, com o Egito e com o Líbano, porque o pessoal lá da Jordânia, eles são fracos, eles não entendem muito bem de guerra. É um negócio tosco, aquele negócio de esquerdista. Então, continuando. A segunda operação promovida pelos judeus, dentro desse contexto do plano Dalé, foi a Operação Iftá e a Operação Ben Ami, com sucessos da Haganah,
que asseguraram posições ali ao redor do Mar da Galileia. E a terceira operação foi a Operação de Kishon, que criou uma frente judaica para proteger Jerusalém. Isso tudo no contexto da primeira guerra, na primeira parte dessa guerra árabe-palestina, antes da decisão da ONU de fazer a divisão entre Israel e Estado palestino. Agora, por que existem tantas dúvidas sobre o que é naquela região? Vamos voltar novamente ao segundo grau. Vou pedir para os senhores fazerem um esforço tremendo para tentarem visualizar, ok? Fechem os olhos, tentem visualizar. Os senhores conhecem da região. Aquela faixa de terra ali ao leste do Mar Mediterrâneo, os senhores conhecem como região da Palestina, onde fica Israel. Os senhores se lembram mais ou menos de Israel, ok? Ao norte de Israel tinha o quê? O Líbano e a Síria. Ao leste de Israel havia o quê? A Jordânia. Ao oeste de Israel, ou seja, à esquerda de Israel, o Mar Mediterrâneo. E ao sul, o Egito, ok? Estão visualizando? Ou seja, todos esses países cercavam um pedaço de terra que seria dividido entre palestinos e judeus. Agora, qual seria a região destinada aos palestinos? Seria uma região um pouco maior, a região que fica ao redor da faixa de Gaza. Onde fica a faixa de Gaza? Pensem no sul de Israel, à esquerda, tocando o Mar Mediterrâneo, fazendo fronteira com o deserto do Sinai. É a faixa de Gaza. E a outra região maior, uma região um pouco maior do que é hoje, que seria a Cisjordânia. Também seria o território palestino. Só que uma região um pouquinho maior, cercando Jerusalém. Jerusalém não seria nem de judeus, nem de palestinos. Seria uma cidade internacional governada pela ONU e aquele papo furado de sempre. Só que, como foi dito, em primeiro lugar, para entender essa segunda parte da guerra, palestinos e árabes não aceitaram essa partilha. Eles não aceitaram. Em segundo lugar, um dia depois da partilha, em 15 de maio de 1948, eles deram o primeiro tiro da segunda parte da guerra árabe-israelense, da guerra palestino-israelense. Como? Eles se juntaram, todos aqueles vagabundos, Síria, Líbano, Jordânia, Egito, palestinos, eles viraram a mesa e falaram assim, não, a ONU está decidindo isso, só que eu não aceito isso, e mais do que isso, eu vou atacar Israel. Porque somos a maioria, somos os mais fortes, eles são só judeus. Como diria lá aquele vagabundo Olímpio Mourão Filho, eles são covardes, judaicos. Para quem não sabe, eu estou citando o vagabundo do integralista Olímpio Mourão Filho na revista Anauê, número 2 de 1935, se eu não me engano. Ou seja, eles achavam que estavam lidando só com judeus, mas eles não estavam lidando só com judeus, eles estavam lidando com pessoas de bem. Ok? Os judeus daquela região, a gente tem que dar o braço a torcer, por isso que nós apoiamos eles. São pessoas civilizadas. E eles deram pau nos inimigos deles. Mas eles foram motivados por um evento acontecido em 13 de maio de 48, um dia antes da divisão, ok? Um dia antes da ONU se pronunciar, que é conhecido como Massacre de Kfar Etzion. Esse Kfar Etzion era um outro kibbutz, ok? Ocupado por judeus, trabalhavam lá, se eu não me engano, ele ficava na Cisjordânia,
E a legião árabe do rei Abdullah, eles foram até lá e tentaram matar todo mundo. Sobreviveram 4 pessoas. Aí eles exterminaram, eles pegaram o kibbutz, não queremos judeus. Nossa guerra é injusta, nossa guerra é para tirar vocês daqui. Vocês não prestam, vocês são só judeus, então nós não queremos vocês aqui. Então foi lá o rei Abdullah e a legião árabe mataram quase todas as pessoas do kibbutz. Apenas 4 sobreviveram, 129 morreram. Homens, mulheres, crianças, aquela mentalidade louca de muçulmano doido que detesta judeu. E isso foi um dia antes da independência de Israel, ok? Então, os judeus já começaram a guerra com vários motivos para promover essa guerra ofensiva. Eu vou lembrar, a guerra já tinha começado contra eles, mas eles estavam lutando defensivamente, esperando que a solução da ONU, pelo menos, desse uma pausa naquela agressão que eles estavam sofrendo pelos árabes, palestinos e muçulmanos. Só que isso daí não adiantou nada, então eles foram obrigados a aplicar esse plano da lei, em que eles avançaram muitas posições, capturaram muitas cidades, e para o bem da manutenção da paz e da segurança dos seus familiares, eles, claro, eu apoio-os completamente, se apoderaram de regiões estratégicas, que, como os próprios árabes reconhecem, eles não reconheciam como legítima a divisão realizada pela ONU. Então, se vocês não querem, eu vou ficar não por raiva, ok? Não era por raiva, não era porque eles são expansionistas, não era porque os judeus são expansionistas, era porque eles estavam rodeados de vagabundos que queriam eliminá-los da face da terra. Então, era necessário que eles se apoderassem da maior parte possível de territórios estratégicos para não serem atacados. O que vai dar uma prova dessa boa intenção deles, que não era uma questão de expansionismo, é o fato de que, posteriormente, eles capturariam terrenos e eles cederiam esses terrenos porque não eram deles, não era do interesse deles. Ok, mas os senhores vão ver mais adiante. Outras coisas que os senhores precisam entender. O Exército de Libertação Árabe, ele lutou ao lado não só desses voluntários da Jordânia, do exército egípcio, do exército libanês, do exército sírio, mas também com forças do Iraque. Okay? O Iraque também participou. Voluntários da Arábia Saudita e do Líbano e do Iêmen também atuaram nessa guerra. E era uma questão de povo árabe antissemita contra judeus, querendo, ainda mais depois daqueles episódios doentios da Segunda Guerra Mundial, promovidos tanto por russos quanto por nazistas, eles queriam uma região para habitarem, uma região para ficarem seguros. E como eles não podiam ficar fugindo para todo lugar, e agora a Europa estava em um outro contexto, eles estavam justamente fugindo daquele lixo. Eles sabiam que ali na Europa eles seriam perseguidos. Então eles falaram, é melhor a gente continuar aqui, lutar contra esse povinho, que eles pelo menos não são organizados, a gente consegue enfrentar eles com mais facilidade. Durante essa segunda etapa da guerra, a ONU decreta uma primeira trégua de 28 dias, em 11 de junho de 48. Essa trégua foi mais ou menos respeitada por ambos os lados. Os dois lados usaram essa trégua para avançar em algumas frentes mais desconhecidas, menos faladas, para renovar as tropas, para receber suprimentos. E depois dessa trégua, Israel já sai com as operações Dani e Dekel. Para quê? Para retirar 60 mil palestinos de duas cidades, Ramla e Lida.
Aí vem o esquerdista e fala, eu sabia que eles queriam tirar os palestinos de lá. Mas se os senhores ainda estão com essa dúvida, não ouviram nada do que eu disse até agora. E outra, eles fizeram isso por 2 motivos. Essas 2 cidades ficavam na fronteira com o Egito, ok? É isso aí. Com a fronteira com o Egito, se eu não me engano, uma ficava com o Egito e a outra na fronteira com a Jordânia. E eles estavam com medo, ficavam perto do Egito. Eles estavam com medo dessas cidades, dos palestinos dessa cidade, fazerem como todos os outros palestinos que resolveram atacá-los e se aliarem ao exército egípcio. Para quê? Para atacá-los. Então, os egípcios já estavam atacando o kibbutz de Negbah. E Negbah ficava perto de Ramlah. E é por isso que foi necessário que os judeus fossem até Ramlah, tirassem as tropas inimigas, aquele povo inimigo dali. Não há nenhum registro de tortura, de morte, desse tipo de coisa, como aconteceu com os judeus, os israelenses capturados. E, por outro lado, a Legião Árabe já tinha capturado uma delegacia em Lida. E por isso que eles precisaram ir até Lida, tirar aquela população pró-inimigo e lidar com a Legião Árabe dessa forma. E precisaram dessas 2 operações, da Operação Dani e Dekel, para resolver isso. Só que novamente vem o lixo da ONU para atrapalhar. Vamos fazer uma nova trégua em 18 de julho de 48. Logo depois dessa trégua, que não demorou 3 dias, aliás, demorou um pouquinho mais que isso, mas os judeus já vêm com outras 2 operações, as operações Yová e Irã. Na Operação Yová, eles capturam a parte do Negev que cercava a faixa de Gaza. Agora, por que Gaza? Aí vem aquele vagabundo de esquerda que não entende de história e não sabe por que os judeus cercaram Gaza e capturaram a parte do exército do deserto de Negev, que era projetada como território palestino, que os palestinos não aceitaram. É porque os egípcios estavam lá. E a faixa de Gaza, até hoje, está lá. Por quê? Porque nessa primeira etapa da guerra, os judeus não conseguiram tirar os egípcios dali. Os egípcios se mantiveram na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, se eu não me engano, tinha uma maioria palestina. E por isso que até hoje tem essa questão da faixa de Gaza. Que nessa primeira guerra dos judeus contra os palestinos e o restante dos árabes, os egípcios defenderam aquela região. Da mesma forma, a parte da Cisjordânia foi defendida. Eles não conseguiram capturar toda a parte da Cisjordânia, tanto por conta da atuação da Jordânia, dos sírios, dos libaneses, como também por causa dos palestinos e pressão da ONU. Mas essa operação Yová foi essa questão de capturar Negev e poder fazer ali uma cunha, uma separação entre o avanço egípcio e algumas cidades judaicas que estavam na estrada entre Beersheba e Jerusalém. Aí vem de novo a porcaria da ONU e decreta uma trégua em 22 de outubro. Só que no dia 24 já os judeus já lançam a Operação Irã. Para quê? Para capturar a região da Galileia e expulsar o Exército de Libertação Árabe para o Líbano. Enfim, a Operação Horev, também em 22 de dezembro de 48, onde eles expulsam totalmente os egípcios que invadiram Israel, mas esses egípcios se mantiveram na parte que tinha uma maioria palestina, que era a faixa de Gaza. Aí vem de novo a porcaria da ONU, declara uma terceira trégua em 7 de janeiro, e tem a última etapa da guerra, que é no começo de 49, em que o exército israelense captura Eilat, lá no sul, na ponta sul de Israel. Agora, vamos ver o fim da guerra. Como é que terminou essa primeira etapa da guerra? Grã-Bretanha, ela ajuda quem? Os egípcios.
Os britânicos ajudam os porcarias que queriam o fim do exército do povo judeu. Que mais a Grã-Bretanha faz? Conhece a RAF, a Royal Air Force, aquela porcaria? Então, ela participou brevemente auxiliando a aviação egípcia contra quem? Contra os israelenses. E promove também uma diplomacia anti-Israel. Mas isso não é necessário, não é assim. Os senhores vão ver que quando nós lutamos com valores, os britânicos sempre perdem. Por quê? Os britânicos, principalmente essa aristocracia conduzida em parte por aquele lixo de monarquia, eles sempre se dão mal quando estão lutando com pessoas valorosas, porque eles estão no lado do mal. Eles sempre fazem merda, eles têm objetivos obscuros, objetivos do mal. Eles hoje são socialistas fabianos, pelo menos para o resto do mundo. A própria Inglaterra é um país muito... se por um lado é economicamente livre, por outro o cidadão não pode ter arma, tem uma série de limitações às liberdades individuais, enfim. Eu não gosto muito da Inglaterra, já deu para perceber. E outra coisa, eu vi muito vagabundo monarquista católico querendo justificar seu gosto pela monarquia falando da Grã-Bretanha. Só que a Grã-Bretanha, em IDH, tem 28º no ranking. E existe um país de maioria católica, e que é um país maravilhoso, que se chama Irlanda, e que é uma república. Para ver como católicos monarquistas são retardados. Ok? Então, continuando, Israel foi vencendo, conseguiu arrancar um armistício com o Egito em 24 de fevereiro, um armistício com o Líbano em 23 de março, um outro com a Jordânia em 3 de abril, enfim, com a Síria em 20 de julho. E no final das contas, Israel conseguiu reconhecimento de 78% do território. Foram os termos desse primeiro armistício. Ele conseguiu, ponto. Conseguiu. Ah, mas eu sou esquerdista e sou contra. Foda-se. Eles conseguiram. Aceita. Ok? Então, 78% do território, eles iam receber 56%. Por motivos externos, eles foram obrigados a travar batalhas no território palestino, que os palestinos permitiram vagabundos árabes que queriam exterminar os judeus, acabar com o Estado de Israel, usarem seu território para atacar os judeus. Os próprios palestinos participaram dessa guerra, então assuma as consequências. Perdeu. Não vai achar que pode fazer vagabundagem e não sofrer as consequências. E é isso. Os judeus, nessa primeira etapa da guerra, conseguiram 30% mais do território originalmente previsto para eles. Então, agora vamos para a terceira parte, que é a questão da crise do Suez, que aconteceu entre 29 de dezembro de 56 e 7 de novembro de 56. Novamente, os porcarias dos britânicos envolvidos. E foi interessante porque os judeus, com apenas 150 mil homens, derrotaram 300 mil egípcios, ou seja, estava em minoria. Novamente, nós não precisamos de maioria, nós precisamos de valor. Quando temos valor, nós ganhamos. Quando nós não temos valor, nós somos conduzidos pela situação. E a situação nem sempre é mais vantajosa. Então, invistam nos valores. E essa crise do Suez foi provocada pelos atritos que o Egito nunca aceitou a derrota em 48, 49. Então, começou a promover esses atritos de fronteira que os palestinos, os libaneses e os sírios ainda fazem com Israel hoje. Isso fez com que outros grupos mal intencionados, Grã-Bretanha e França, em seguida,
pressionando secretamente os judeus a invadirem o Egito. Agora, por que também os britânicos estavam interessados nisso? Porque o Egito estava mudando de lado. O Egito, que estava fazendo ali, que estava com uma aliança com os britânicos, com os socialistas fabianos, resolveram trocar de mestre. Eles começaram a aderir aos socialistas revolucionários da União Soviética. Isso fez com que o Egito tomasse a decisão de nacionalizar o canal de Suez, que era controlado em parte pelos europeus. E isso daí prejudicaria os negócios dos britânicos. Isso daí foi suficiente para os britânicos conspirarem e pressionarem os judeus a atacarem os egípcios. Os judeus tinham motivos para atacar os egípcios, só que eles eram muito cautelosos. Como eu sempre repito, nós somos do grupo, nós somos das pessoas que recebemos o primeiro tiro. Okay? E os judeus estavam aturando aquele povinho. Ainda hoje, eles têm que aturar aquele pessoal que quer o fim deles. Eles não querem o fim de ninguém. E, na época, eles precisaram desse empurrão da França e da Inglaterra para quê? Para atacar os egípcios. Só que os egípcios estavam provocando os israelenses também. Só que da mesma forma que hoje. Aí a questão se eu não me engano, nos últimos 10 anos, mais de 11 mil foguetes foram jogados contra Israel, só que Israel raramente toma uma providência ostensiva. Era o que estava acontecendo naquela época. E o passo entre, estão jogando foguete nas minhas cidades cheias de civis, e eu entrar em guerra contra quem está atirando esses foguetes, é simplesmente uma questão de bom senso e condições diplomáticas do país, porque é legítimo para os israelenses defenderem sua população contra povos que estão massacrando sua população civil. E, na época, o que precipitou esse passo a mais, estão sendo atacados. Nós podemos retaliar, mas nós também podemos parar com isso. Como? Indo lá na região que eles usam para jogar foguetes e ocupar essa região, pelo menos para afastar a precisão dos foguetes. E foi isso que os judeus fizeram, invadiram o Egito, detonaram o exército egípcio, só que depois eles recuaram, porque não era a região deles, e também porque a ONU, mais uma vez, atrapalha uma melhor solução. Daqui a pouco, eu vou deixar aqui uma música rápida, antes de falar sobre a Guerra dos 6 Dias. Pediram aqui, o Renato Aguiar, ele pediu a música A Canção do Exército. Daqui a Canção do Exército é uma das melhores músicas que eu costumo colocar aqui. E em seguida eu vou falar sobre a Guerra dos 100 Dias e, melhor ainda, o que é o lixo da OLP, da Organização de Libertação Palestina. Ok? Então, aguardem até o próximo bloco. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa pátria, rebrilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora a guerra, rebrilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. Como é sublime saber amar com a alma
glória, cuja vitória, assim ao Brasil faremos, com festa e folga por filial, já de pátria salvaremos, e brilha a glória, cuja vitória, a paz queremos conservar, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria manda por um dia ultrajada, estaremos sem temor, a paz queremos conservar. Pronto, chega. Tem pouco tempo, então vou me apressar aqui. O que foi a Guerra dos 6 Dias? Nessa guerra, 100 mil israelenses, de um total de um exército de 264 mil homens, lutaram contra 240 mil, ou seja, 2,5 vezes mais soldados inimigos, de um exército de 500 mil, de 547 mil árabes, egípcios e outros povos que queriam o fim de Israel, e venceram, novamente, para os senhores verem como o tamanho, a quantidade não importa, o que importa é a qualidade. O que foi a Guerra dos 100 Dias? Dos 6 dias? Foi uma resposta de Israel a ataques terroristas da Organização de Libertação Palestina e de outros árabes. Simples assim. Para se ter uma ideia, uma bomba, antes do ataque, matou 3 soldados israelenses. Ok? Antes de falar dos resultados dessa guerra, de 6 dias, foram algumas batalhas, mas que mostrou a superioridade do valor do israelense em relação àqueles outros povos que os cercavam. Entre 1966 e 67, há uma intensificação do terrorismo nas fronteiras de Israel e maior atividade do exército sírio. Os sírios também provocavam Israel, eles mobilizavam tropas nas fronteiras, eles faziam declarações contra Israel, e ao ponto de 11 de maio de 67, a própria ONU, que já é meio comunista, ela teve que denunciar a Síria, criticar a Síria por patrocinar a atividade terrorista palestina como deplorável, insidiosa e uma ameaça contra a paz. Ou seja, a ONU reconhecendo que a Síria patrocinava a atividade terrorista palestina contra israelenses de uma forma deplorável, insidiosa e uma ameaça contra a paz. Por quê? Porque era uma ameaça contra a paz. E mais, respondendo a isso, no mesmo mês, Israel declarou que se a Síria não parasse de apoiar os terroristas, iria retaliar, o que é justo. Estão entendendo, esquerdistas vagabundos? É justo. É justo retaliar a agressões. E Israel declarou isso. Se vocês pararem, olha só, eles ainda foram bonzinhos. Não eram eles que estavam patrocinando o terrorismo contra a Síria. Eles ainda falaram assim, ó, eu quero o fim dessa merda. Pô, se vocês pararem, não vai acontecer nada. Eu não vou até aí. Vocês estão vindo até aqui. Vocês estão mandando recursos para vagabundos aqui no meu país para me destruir. Agora, se você não parar, eu vou até aí. E ele falou isso. Ou seja, a Síria poderia ter, se atuasse honestamente, evitado uma guerra. Ao mesmo tempo, os vagabundos soviéticos queriam uma guerra ali. Então, a União Soviética entregou um relatório falso para a Síria e para o Egito, dizendo que um ataque judeu era iminente. E esse relatório era falso. Os judeus decidiram atacar por conta de outros fatores, que era a mobilização desses exércitos contra eles. Foi um ataque preventivo. Ok? Os senhores vão ver mais sobre isso na Guerra de Yom Kippur. Mas foi um ataque preventivo. E depois a própria inteligência do exército egípcio provou que o relatório da União Soviética não era baseado em fatos reais. Mas aquele ditador de merda, o Gamal Abdel Nasser, do Egito, ele ignorou a própria inteligência e concentrou tropas na fronteira com Israel, sendo que Israel não estava concentrando tropas contra eles. Então, Israel ficou com medo. Sabe, está lidando com louco? Então tem que ficar com medo mesmo. Aí foi a escalada para a guerra. Olha só, essa guerra foi de 5 a 10 de junho de 67. Foram 6 dias. Agora, antes de junho, o que aconteceu? No dia 16 de maio,
o Egito concentra tropas no deserto do Sinai, ou seja, uma região estratégica para atacar Israel. Em 19 de maio de 67, o Egito expulsa forças da ONU de Gaza e do Sinai. Para quê? Para não ver o que eles estavam fazendo. Desde 56, outro detalhe, desde 56, Israel já declarava que o fechamento, existe ali o Estreito de Tirã, que se eu não me engano dá acesso de Israel para o Mar Vermelho, ou para o Mar Morto, eu estou esquecido agora. Mas se fosse, e era um território considerado internacional, e que se fosse fechado o acesso pelos egípcios, isso daí seria considerado como um ato de guerra. E em 22 de maio daquele ano, de 67, o vagabundo do Gamal Abdel Nasser fecha o estreito para os navios israelenses. Em 27 de maio, o Nasser diz assim, olha só, quem está com a razão? O Nasser, o vagabundo lá do Egito. Nosso objetivo básico é a destruição de Israel. O povo árabe quer lutar. O que tu faz quando vem seu vizinho e fala alguma merda dessa? Imagina o senhor ou a senhora que estão escutando esse programa. O nosso objetivo básico é a destruição da sua família. A minha família quer lutar contra a sua. E já se prepara, se armando e se preparando na porta da sua casa. O que tu faz? Espera. Mas não para por aí. Em 30 de maio, esses povos que sabem que são fracos, por quê? Porque já estão contaminados pela cultura comunista, eles firmam um tratado de mútua defesa, principalmente entre Egito e Jordânia. Aí vem, no dia seguinte, 31 de maio, a Jordânia chama o Iraque para ajudar os iraquianos, e os iraquianos vão até a Jordânia com tanques para ajudar contra Israel. Em 1º de junho, o governo de Israel se reúne e em 4 de junho decide atacar na operação conhecida como Operação Focus. E em 6 dias eles detonam. Por quê? Contra valores, o mal não pode nada. Entenderam, vagabundos antissemitas que dizem que são anti-sionistas, que são contra Israel? Contra nossos valores vocês não são nada. Por isso estamos sempre humilhando vocês em argumentações e debates. Só por isso. Qual foi o resultado? Israel viu que havia regiões estratégicas para que os inimigos atacavam o seu país e se apoderaram de algumas regiões. Quais? A faixa de Gaza. A partir desse momento, Israel assumiu o controle da faixa de Gaza. A Península do Sinai, que era do Egito. A Cisjordânia, que ainda era pretendida pela Jordânia. E as colinas de Golã, ao norte de Israel, na Síria. Isso que dá enfrentar valores. Entenderam, vagabundos de esquerda? Vocês não podem nada contra valores. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Entenderam, minhas irmãs e meus irmãos? Precisamos investir em valores. Não se preocupem com representação política por enquanto. Se preocupem em união fraterna entre pessoas que têm esses mesmos valores que a gente e nos isolar daqueles vagabundos, por exemplo, aqueles vagabundos que estão apoiando os árabes e os palestinos contra Israel. Não temos nada com eles. Não temos nada contra esse povinho. Contra esse povinho que está apoiando o mal. Que fique claro. Eu já dou uma mensagem interessante aí sobre os palestinos. O que eu acho dos palestinos? O que eu acho dos árabes em geral? E porque eles são escravos de um sistema, infelizmente, que uma boa estratégia é a gente vê-los como possíveis aliados, porque são povos oprimidos, principalmente quando eu falar da OLP, vocês vão entender isso, mas que estão sendo conduzidos por pessoas muito más, por pessoas tiranas e que querem o mal de todo mundo. Mas agora, depois dessa guerra em 67, tem a guerra do Yom Kippur, que foi de 6 a 25 de outubro de 1973, foi travada
principalmente no canal de Suez, no Sinai e nas colinas de Golã. E surgiu como? Como surgiu essa guerra? Também foi uma guerra rápida de, vamos ver, mais ou menos 15, 20 dias, de 6 a 25 de outubro de 73. Tudo começou logo depois da Guerra dos 6 Dias, com a Convenção de Khartoum, onde os países árabes se reúnem em setembro de 67 e decidem pelos 3 nãos. Eles se reuniram, que imagina só, um bocado de antissemita, um bocado de nazista islâmico se reunindo e concordando com 3 nãos. Não à paz. Olha só, é até interessante porque não é politicamente correto. Não à paz, não ao reconhecimento de Israel e não à negociação. Não tinha outra alternativa senão o fim do Estado de Israel. E eles, era divulgado isso, eles não tinham medo de espalhar isso. Aquele vagabundo do Gamal Abdel Nasser, no Egito, ele morre em 70, mas ele é sucedido por um outro babaca chamado Anwar Sadat, que diz à ONU que negociaria a paz com Israel se os israelenses se retirassem da Síria e de Gaza e se retirasse de todos os territórios ocupados desde a Guerra dos 6 Dias. Aí os vagabundos que escolheram os 3 nãos receberam um só não. Aí os israelenses falaram assim, não. Por que não? Porque esses territórios são importantes para defender a integridade da minha família. Então, não, vagabundos. Simples assim. Aí vem o primeiro-ministro, o ditador da Síria, né, o Hafez al-Assad. E ele tinha a visão de que a única alternativa de negociação com Israel não era essa negociação, era um ataque. Ele queria atacar, eram psicólogos militares, pessoas da inteligência militar, investigaram a psicologia desse cidadão, do Hafez al-Assad, e eles concluíram com muita certeza que ele queria atacar Israel e recuperar as colinas de Golã. Qualquer negociação só seria possível depois disso. Ok? E mais, ele queria que a Síria fosse a maior potência árabe. Ao mesmo tempo, voltando para o Egito, a economia estava em baixa, o Saddam estava sendo pressionado por setores da população a atacar Israel. Olha só, estavam sendo pressionados, não porque Israel... E olha só a diferença, no caso da Guerra dos 6 Dias, Israel estava na iminência de ser atacado. Os outros países queriam atacar Israel. Nesse caso, Israel não quer atacar o Egito. Mas ainda assim, há vagabundos no Egito querendo atacar Israel. Fazendo passeatas para atacar Israel. Então, o Assad e o Sadat, eles fazem uma ofensiva diplomática antes da guerra para ganhar apoio. E eles conseguiram um apoio diplomático contra Israel de quem? Da Liga Árabe, da Organização da União Africana, dos vagabundos soviéticos e da Grã-Bretanha de novo, não, mas da porra da Grã-Bretanha. Depois disso, depois de fazer essa empreitada diplomática, o Sadat diz estar preparado para sacrificar 1 milhão de soldados egípcios para recuperar o deserto do Sinai. Olha só, preparado para matar 1 milhão de pessoas, para levar 1 milhão de pessoas à morte por causa de um deserto. Aí, outra diferença, por que somos pró-Israel? Porque no caso de Israel é assim, nós, o povo, decidimos nos voluntariar e nos sacrificar para a manutenção do nosso bem-estar, do bem-estar da nossa família. Os egípcios não. Eles são escravos. Por isso que eu falei da questão da gente começar a ver alguns povos como povos escravizados. Nem todos são ruins. A gente tem que se focar na liderança, tem que fazer que nem Israel. Atacar as lideranças e não o povo. Ok? E vamos ver onde eu estava. Então, o Sadat está preparado para sacrificar 1 milhão de soldados para recuperar o deserto do Sinai. Ele recebe o apoio soviético como? Treino,
MiG-21, mísseis SA-2, SA-3, SA-6, outros mísseis, todos soviéticos, mísseis antiaéreos, carros de combate, os famosos tanques T-55, T-62, armamento anti-carros, seriam as RPGs, enfim. E para camuflar, olha só, isso daí alguns comunistas experientes vão ficar com medo do que eu vou revelar agora. Para camuflar esse apoio soviético, o Saddam finge que rompe com a União Soviética e expulsa 20 mil analistas militares russos que estavam no Egito. Agora eu pergunto para os senhores, 20 mil analistas militares soviéticos no Egito? Que porra é essa? Um exército no Egito? Um exército de vagabundos comunistas no Egito? Que exército é esse? 20 mil comunistas no Egito. Que ele fala assim, não, vamos mandar eles embora só para convencer Israel de que nós não temos muitas alianças. Vocês já pararam para pensar no que é 20 mil vagabundos comunistas num país? De fazer uma revolução. Não é à toa que o Egito estava aquela merda e estava fazendo coisas que não era para o bem do seu povo. E é isso. Em 6, olha só, eles rompem com o Egito, finge que rompe com a União Soviética, mas em junho de 73, o vagabundo do Brezhnev telefona para o Nixon, ele se reúne com o Nixon e pede para que os Estados Unidos fizesse Israel recuar para as fronteiras anteriores a junho de 67, ou seja, colocaram sua população em risco. Se não, aí eles ameaçaram veladamente, teremos dificuldade em manter a situação militar de explodir, que é o que aconteceu, né? Foi uma ameaça. Os Estados Unidos, não por causa do vagabundo do Nixon, que eu acho que tinha ali alguma relação com os comunistas, apesar de ser um republicano, eles não suportam essa iniciativa soviética e, logo em seguida, os israelenses são atacados, mas ainda tem história pela frente. Assim, outra coisa, minha teoria, isso daí, os senhores vão pegar um pouquinho, se os senhores lerem sobre o assunto, mas minha teoria é que os soviéticos tinham certeza que o Egito já estava comunizado no sentido cultural, ou seja, era um bocado de ignorante retardado. Ou seja, em países assim nada é sério. Em países onde as coisas não é sério, é muito difícil fazer uma inteligência, um programa de segurança de informações. Isso daí precipitou o quê? A necessidade de contra-informações de uma forma muito mais intensa do que eles precisaram fazer na Síria. Não é à toa que em meados de 73, Israel já sabia tudo, todos os planos de ataque do Egito, mas não sabia direito o que a Síria iria fazer. Então a minha teoria é que os soviéticos sabiam que o Egito era um lixo, falaram assim, não, então para compensar essa sua deficiência, vamos promover uma série de manobras de fronteira, uma série de manobras psicológicas, por exemplo, vocês vão fingir que estão nos expulsando daqui, apesar de eu ajudar, olha só, os soviéticos ajudaram os egípcios nessa guerra. Para quê? Para compensar essa deficiência na segurança de informações que vocês têm. E a parte, o que a historiografia mostra é que parte da descrença de Israel num ataque preventivo não, que já não era preventivo, num ataque ofensivo dos egípcios e dos sírios, era justamente isso, dos egípcios terem mandado 20 mil analistas russos embora, eles achavam assim, eles estão fracos. Sem os russos, eles não conseguem nos atacar. E isso foi eficiente. E ao longo daquele ano de 73, os egípcios e os sírios fizeram várias operações de fronteira, fazendo os judeus se mobilizarem à toa nas fronteiras. Para quê? Para acostumar os judeus com a ideia de que uma mobilização específica não iria acarretar um ataque. E isso foi verdade até a manhã
de um feriado religioso judaico, o Yom Kippur, em que, naquele dia, analistas militares sugeriram para Golda Meir, que era então primeiro-ministro de Israel na época, um ataque preventivo. Por quê? Por causa disso. Estava enchendo o saco. Tinha muitas evidências. Mas a Golda Meir, mais uma vez, preferiu não. Ela, não sei se ela não estava convencida desse ataque. Mas e mais, ela falou assim, se atacarmos primeiro, não teremos apoio de ninguém. E, de fato, posteriormente, o Henry Kissinger, que era o agente dos Estados Unidos lá, o contato dos Estados Unidos em Israel, ele disse que se os judeus atacassem primeiro, eles não receberiam um prego. Ou seja, havia esse cuidado. Os próprios americanos, por isso, olha só, esse é um dos motivos que eu acho que o Nixon era um vagabundo infiltrado. Eu falo vagabundo infiltrado, eu tenho consciência de que às vezes é um desses renos, um Republican in name only, ou seja, um falso republicano, um republicano com cultura esquerdista, e ele tinha essa visão de, só vamos ajudar Israel se eles não atacarem primeiro, se eles jogarem o jogo conforme os soviéticos quiserem. E para ver a vagabundagem, a falta de apoio do governo Nixon aos judeus, o Henry Kissinger, o que ele fez para ajudar Israel nessa época? Ele ligou para os soviéticos tentarem parar a guerra, com base na informação de que Israel não faria um ataque preventivo. Isso daí não é nada. Isso daí não mostra poder nenhum. Isso daí não ampara os seus aliados. Estão entendendo? E naquele dia, os judeus foram atacados. E a guerra começou naquele dia 6 de junho de 73. E olha só os números. Os israelenses lutaram com 375, com mais ou menos 400 mil homens. Os egípcios foram para a guerra com mais ou menos 700 mil homens. O dobro. Quase o dobro. Não o dobro, né? Quase o dobro. Os sírios foram para essa guerra com 150 mil homens. Forças expedicionárias de outros países árabes foram para essa guerra com mais de 100 mil homens. Agora, adivinhem quem mais participou desse lixo de guerra e ninguém fala. Os seus professores de história comunistas não falam. A mídia não fala. Os livros em geral não falam. Que é que o lixo de Cuba mandou 4 mil homens para lutar na guerra de Yom Kippur contra Israel. Por que ninguém fala essa porra? Por que ninguém fala que os soviéticos ajudaram a partir de 9 de outubro de 73? Porque ninguém fala que a Coreia do Norte mandou piloto de avião para ajudar os porros dos egípcios e dos sírios contra Israel. Foi uma guerra comunista, que atendia interesses comunistas. Israel não queria atacar ninguém. Eles foram atacados primeiro. E por bem, os inimigos se fuderam. Os aliados desse lixo soviético se fuderam. Por isso que eles têm tanta raiva dos judeus de Israel. Estão entendendo? Eles têm tanta raiva que mesmo perdendo, as histórias de tortura e de maldade nessa guerra são chocantes. Olha só. As atrocidades. Egípcios e sírios matam prisioneiros e soldados. Assim, mais de 200 mortes nesse contexto. De mortes por execução. Você prende, o cara está rendido, sem armas, e é executado. Há casos, há vários depoimentos de tortura, como apagar cigarro no prisioneiro e cortar a ponta dos dedos. Vários casos. Depois dessa guerra, essa guerra aqui tem várias consequências específicas. Assim, só mais um caso de atrocidade. O ministro de defesa da Síria, ele diz, se eu não me engano, lá no parlamento da Síria, naquela farsa, que deu uma medalha a um soldado que matou 28 israelenses com um machado e comeu suas carnes. Pô, que porra é essa? A gente está lidando com o quê? Com lixo? Isso aí não é civilização, não. Isso aí é macaco. É animal? O quê? Que tipo de monstro faz isso? E dá a medalha? Por isso que estamos ao lado de Israel, pô. Não é complicado. Ou esquerdistas retardados, não é complicado. Ou vagabundos integralistas, antissemitas, querem fingir que são antisionistas.
Não é complicado, porra. Os israelenses estão do lado correto. Seus inimigos querem o fim do Estado de Israel. Simples. Depois disso, os árabes veem que não tem como lutar contra Israel, assumem aquela guerra de atrito, financiando terroristas, que determinou o resto da relação com os israelenses até hoje. E pior, que prejudica todo mundo. Por quê? Eles começam a usar o petróleo para convencer outros países mais fracos a se aliar a eles contra Israel. Simples assim. Daí que veio a primeira crise do petróleo, lembrando que estamos em 73. Daí que vem os primeiros embargos contra os Estados Unidos e seus aliados. Ok? Agora, o que os israelenses ganharam com essa guerra? Se não me engano, foi a Península do Sinai, mas eles tiveram que recuar logo em seguida. Mas é isso, né? Vamos ver. É isso. Os israelenses conseguem lidar com essa situação e é por isso que estamos com eles, pô. Não é complicado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Organização de Libertação Palestina e da Autoridade Nacional Palestina. O que compõe o lixo da OLP? Primeiro, Fatah, uma organização. Procurem essas informações. Fatah, o que é? É uma organização de esquerda e nacionalista. Frente Popular de Libertação Palestina. Essa não é de esquerda, essa é de extrema esquerda e comunista. Terceiro maior grupo na OLP, Frente Democrática de Libertação Palestina, que é comunista. Partido do Povo Palestino, de esquerda. Frente de Libertação Palestina, de esquerda. Estão vendo quantos partidos de direita tem aqui? 0, né? Eu acho que o Partido Integralista Brasileiro podia estar aqui. E alguns monarquistas vagabundos também podiam estar aqui. Partidos Ba'ath, que é uma ideologia religiosa, uma seita deles, controlados por quem? Por iraquianos e sírios. Também fazem parte da OLP. Frente de Luta Popular Palestina, socialista. A OLP, a iniciativa para a criação da OLP, foi criada em 64. Por coincidência, no mesmo ano que foram criados vários grupos terroristas no Brasil, no mesmo ano que a Farc foi criada. Está entendendo? Por que somos Israel? Nesse momento, eu não falei essa frase, uma frase de efeito que eu gosto tanto. Por isso que somos todos judeus nesse momento. Por isso que somos todos Israel nesse momento. Da mesma forma que eu já disse em outros programas, nesse momento que as igrejas estão sendo atacadas, que a Igreja Católica está sendo atacada internamente e externamente, somos todos católicos. Até nós ateus de bem somos todos católicos. Nesse momento em que aquele lixo da teologia da missão integral ataca por dentro as igrejas evangélicas, e que o governo declara as igrejas evangélicas como inimigas estratégicas do governo petista, somos todos crentes evangélicos. Pô, qual o problema de falar isso? Por que vocês não começam a se ver como irmãos? Ficar naquela porcaria de caia farsa não sei o quê, caia farsa de não sei quem. Se vejam como irmãos. Então, em 68, o lixo do Yasser Arafat, ele assume o comando da OLP e adivinhem o que ele pregava. Guerrilha contra Israel, o mesmo lixo que está sendo conduzido até hoje, ok? E antissemitismo. Declarações que quer o fim do Estado de Israel. A OLP passa a assumir uma guerra de atrito e ela começa com bases na Jordânia. Só que essas bases na Jordânia e na Cisjordânia são atacadas por Israel e os jordanianos, com medo de retaliações mais diretas por parte de Israel, expulsam a OLP do seu próprio território. Ou seja, nem os árabes querem aquele lixo. Ok? Quando eu falo lixo, é a OLP, não é palestino. Aí, a OLP vai para o Líbano.
Depois disso, em 13 de setembro de 93, uma reunião conduzida pelo vagabundo do Bill Clinton, judeus e palestinos assinam o Acordo de Oslo, em que, olha só, por pressão dos Estados Unidos, os senhores notam que sempre pessoas de esquerda ou com cultura de esquerda que fodem Israel. Por quê? Porque foi a primeira vez que os israelenses reconhecem a OLP como um grupo, como uma instituição de fato e não como uma organização criminosa, terrorista, não governamental. Então, graças aos esforços de Bill Clinton, consegue reunir lá o Isaac Rabin e Yasser Arafat. Eles assinam um acordo de Oslo, que, na minha opinião, só prejudicou Israel. Aí um detalhe que os senhores também não conhecem. Olha só, em 93, Muro de Berlim cai em 89, 92, fim da União Soviética. Quem assina esse acordo de Oslo? Yasser Arafat, Isaac Rabin, Bill Clinton e Andrei Kozyrev. Quem é Andrei Kozyrev? Primeiro-ministro da Rússia. Por que o lixo do primeiro-ministro da Rússia está assinando um acordo entre judeus e palestinos? Por quê? Quero ver se os senhores estão prestando atenção. Não ouviram o que eu estou falando desde o começo, não, há 10 minutos atrás? A OLP é formada por vários grupos comunistas, esquerdistas e de extrema esquerda, pombas. Por isso que o primeiro-ministro da Rússia estava lá assinando o lixo do Acordo de Oslo. Dois esquerdistas, democratas norte-americanos, que torceram para o vagabundo do Obama essa eleição, e o primeiro-ministro russo sorrindo ali, porque mais um passo na direção do fim do Estado de Israel. Aí, mas tem mais informações. Aí esse acordo de Oslo também cria a Autoridade Nacional Palestina, coloca novamente o terrorista Yasser Arafat como seu presidente, a administração muda para Ramallah, novamente na Cisjordânia. A OLP e a ANP, olha só, a opinião, por isso que eu falo que a gente tem que ter a noção, quando a gente fala assim, os palestinos estão atacando, tá bom, é bom, isso daí consegue comunicar. Mas sempre tenham em mente que os palestinos são um povo oprimido, não pelos judeus, pelos vagabundos das autoridades palestinas, dos terroristas, desses grupos de esquerda. Eles são tão oprimidos quanto eu, a senhora e o senhor. O palestino que não participa dessas atividades, claro. Fizeram pesquisas lá na Palestina. O que descobriram? 71% dos palestinos acreditam que a Autoridade Nacional Palestina é corrupta. 57%, isso é mais próximo da Cisjordânia, mas 57% dizem que essa corrupção também está em Gaza. Apenas 21% dos palestinos dizem que há liberdade de imprensa no território governado pelo lixo da OLP e da ANP. 34% afirmam que não há liberdade de imprensa. 71% representam ou um total medo ou algum medo de criticar a Autoridade Nacional Palestina. E há vários casos de corrupção, inclusive envolvendo o lixo do Yasser Arafat. Antes de terminar o programa, eu vou colocar aqui uma música rápida, Fibra de Herói. Até para ler aí, eu estou vendo que várias pessoas estão mandando dúvidas. Eu vou tentar resolver nesse final de programa, ok? Então vamos ficar com Fibra de Herói. Yeah.
Infelizmente, eu vi que as perguntas que me fizeram eu já respondi durante o programa. Então, vamos continuar. Vou terminar o programa falando da situação atual. Situação atual de guerra em Israel é a seguinte. Em 14 de novembro de 2012, os israelenses decidiram retaliar os ataques terroristas que estavam sendo conduzidos contra o seu povo na Operação Pilar de Defesa. Qual é a diferença entre israelenses e palestinos nessa questão? Simples. Os ataques israelenses à Operação Pilar de Defesa foi justificada anteriormente por 3 questões. Em primeiro lugar, lançamento de 100 foguetes contra civis israelenses nas últimas 24 horas, ou seja, nos dias 12 e 13 de novembro, ou seja, nesse mês. Houve uma intensificação de ataques palestinos contra alvos civis em Israel. Segundo caso, ataque de um jipe israelense por militantes árabes na fronteira com Gaza. E terceiro, explosão de túnel perto de soldados israelenses praticado por terroristas. Pouco depois do começo dos ataques, da retaliação israelense, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina responderam com as operações Céu Azul e Pedras de Argila Trabalhada, mais ou menos essa tradução, em que eles mandaram mais 1.147 foguetes contra Israel. Olha só, a semelhança com os ataques desses vagabundos, com os terroristas vagabundos que foram perseguidos pela sociedade brasileira na época do regime militar, é muito grande. Os dois não estavam nem aí se as vítimas de suas bombas e de seus atentados fossem pessoas inocentes. De fato, morreram mais de 150 pessoas inocentes no Brasil por causa da atuação dos vagabundos da esquerda, desses vagabundos que estão no poder hoje. Ok? Olha só, mais similaridades com a esquerda. E esses foguetes, olha só, esses foguetes são foguetes Fajr-5 do Irã e Grad. Quem produz esses mísseis Grad que os palestinos e os terroristas lançam contra Israel? A Rússia. A Rússia. E esses mísseis fizeram 252 feridos, mais 3 mortos. Sorte por bem, nós somos muito melhores em proteger nossos cidadãos do que os palestinos. Mas agora, olhem como eles não têm nenhum senso de moralidade. Agora eu vou falar da mídia tendenciosa, que eu falei que ia dizer sobre as fotos que os esquerdistas usam para tentar chocar o coração das pessoas burras e que não sabem o que está acontecendo. A BBC, se não me engano, a BBC de Londres, ela publicou uma foto de 3 crianças mortas, 3 pessoas mortas, dizendo que elas foram mortas pelos israelenses. Numa notícia para falar sobre essa guerra, sobre essa operação Pilar de Defesa. Só que foi descoberto que a foto era de 3 vítimas do conflito que o vagabundo do Obama está financiando lá na Síria. Olha só. Essa foto foi feita em 19 de outubro desse ano, ou seja, bem depois dos ataques de Israel. Como é que uma grande rede televisiva se justifica? Como ela consegue manter ainda a sua, não sei, sua autoridade, a sua conceituação no mercado, sua confiabilidade? Não tem mais confiança. Ainda mais porque não para por aí. Um correspondente da BBC novamente, em Gaza, olha só, ele estava em Gaza, e ele retuitou uma foto de uma criança morta, dizendo que essa criança foi morta pelos foguetes israelenses. Só que novamente se descobriu que essa foto foi tirada na Síria em 28 de outubro de 2012, ou seja, bem antes da retaliação israelense. Só que vagabundagem. Enfim, os ativistas pró-palestinos tentaram retuitar, aliás, eles retuitaram e colocaram no Facebook foto de uma criança ferida como se fosse palestina.
Mas, novamente, era uma criança judia, ou seja, era uma criança que eles queriam atingir. Atingida por foguetes deles, do Hamas. E tem um caso ainda de um rapaz chamado Muhammad Sadallah, de um garoto, que foi morto. E a imprensa golpista que eu falo, imprensa de esquerda, essa imprensa lixo que temos no Brasil, que é a CNN, que é a ABC, que é a BBC de Londres, ela publica como se fosse uma vítima do ataque israelense. Só que, olha só, esse caso é bem emblemático, porque os jornalistas sérios, inclusive até de um jornal que eu não gosto, que é o New York Times, eles mostraram que Israel não atacou na cidade em que essa criança foi morta. E que essa cidade foi atingida, sim, pelos foguetinhos iranianos russos dos terroristas palestinos. E a própria mãe da criança, a própria mãe do Muhammad, ela atribui a culpa aos foguetes palestinos. Ou seja, caso encerrado. Não tem como nos aliarmos. Nós somos todos agora judeus. Nós somos todos israelenses. Se tu que falam aí, alguns antissemitas querem amenizar a situação deles para falar que são anti-sionistas, tu é só esquerda, entendeu, rapaz? Tu é lixo de esquerda. Não tem nada entre nós e vocês. Vocês dizem que são, não sei, monarquia. É de vocês, ô lixo. Ok? Nós, nesse momento, somos todos judeus. Não gostou? Dane-se. Eu tenho certeza que meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas que estão me ouvindo, as pessoas de bem, nesse momento sabem o que eu estou dizendo, estão fazendo mandando boas energias lá para Israel. Eles precisam, eles estão numa situação estressante. Então vamos fazer isso, pessoal, vamos nos mobilizar mais por Israel, ok? Então é isso, muito obrigado, senhoras e senhores. Me desculpem se não deu para falar mais coisa, mas eu acho que deu para falar exatamente tudo que eu queria. Então, qualquer dúvida pode mandar para o Grupo Patriota, eu vou responder no próximo. E até mais. Então, descansar, à vontade, liberdade de ação.